Pensa numa doença que acompanha a humanidade há séculos, sempre cercada por muito medo, muito estigma. Essa é a hanseníase, que muita gente ainda conhece pelo nome antigo, lepra. Mas e se a gente te contasse que, hoje em dia, a ciência não só entendeu essa doença de cabo a rabo, como também a transformou em algo totalmente curável? Pois é, vamos juntos desvendar como a hanseníase ataca a pele e os nervos e como o que já foi visto como uma sentença, hoje é uma batalha que a medicina vence. Bom, para a gente entender bem a hanseníase, nosso roteiro é bem claro. Primeiro, o básico. O que é essa doença, afinal? Depois, a gente vai ver que ela tem várias caras, ou seja, diferentes formas de se apresentar. Aí, a gente mergulha para entender os danos que ela causa. E então, a parte boa, como os médicos descobrem e o principal, como tratam. Para fechar, a gente conversa sobre como fica a vida depois que o tratamento termina e a cura chega. Então, vamos começar pelo começo, né? A pergunta central. O que é, de verdade, a hanseníase? Chegou a hora da gente deixar de lado todas aquelas ideias antigas, todos os mitos, e olhar diretamente para o que a ciência tem para nos dizer hoje. Olha, essa pergunta aqui é a chave de tudo. E a resposta para ela está justamente na conexão entre a pele e os nervos que ficam mais na superfície do nosso corpo. Sabe por quê? Porque esses são os dois alvos preferidos da bactéria que causa a hanseníase. Entender essa ligação é o primeiro passo para entender a doença. E tá aqui a resposta. Hanseníase não tem nada a ver com maldição ou castigo. É uma infecção que dura um bom tempo, causada por uma bactéria. E a notícia mais importante de todas é essa palavrinha no final: curável. Sim, tem tratamento, funciona muito bem e é acessível. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos ver como a hanseníase aparece. Ela não é uma coisa só, com uma cara só. Pensa nela como um espectro, com várias manifestações. E o que define como ela vai aparecer no corpo de cada pessoa é uma batalha invisível que acontece lá dentro. A luta do nosso sistema de defesa, o sistema imune, contra a bactéria. Para facilitar a vida, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, a hanseníase é dividida em duas grandes categorias. E a diferença é basicamente a quantidade de bactérias no corpo. A forma paucibacilar, ou PB, tem poucas bactérias. Já a multibacilar, a MB, como o próprio nome já dá a dica, tem muitas. E essa diferença é fundamental, porque é ela que vai dizer qual o tipo e o tempo de tratamento que a pessoa vai precisar. Nas formas paucibacilares, a gente vê o sistema imunológico da pessoa trabalhando a todo vapor, lutando com força contra a infecção. Essa defesa poderosa consegue limitar a multiplicação da bactéria e qual o resultado disso? Aparecem poucas lesões na pele, que geralmente são manchinhas mais claras, e um detalhe essencial, com a sensibilidade diminuída naquela área. Agora, a gente vai fundo para entender os sinais mais importantes da doença. Vamos focar nesse ataque duplo que a bactéria faz, ao mesmo tempo na pele, que a gente vê, e nos nervos periféricos, que a gente sente, ou melhor, deixa de sentir. Esse aqui é um dos sinais mais clássicos que um profissional de saúde pode encontrar. É o chamado sinal da raquete. Imagina só, você tem uma mancha na pele e parece que dela está saindo um cordão, que é o nervo. Esse nervo fica tão inflamado, tão grosso, que dá para sentir ele com os dedos. É um sinal claríssimo de que a doença está ativa ali. E aqui vai uma curiosidade bem interessante sobre a bactéria da hanseníase. Ela gosta de temperaturas um pouquinho mais frias que a temperatura normal do nosso corpo. É justamente por isso que ela prefere atacar a pele e os nervos que ficam mais na superfície, sabe? Nos braços, nas pernas, no rosto. Essa preferência dela pelo frio explica direitinho por que os danos costumam aparecer mais nessas áreas. Essa tabela aqui é como se fosse um mapa das possíveis consequências. Olha só como o dano em um nervo específico, ou ulnar, pode levar a mão em garra, ou como um problema no nervo facial pode fazer com que a pessoa não consiga fechar o olho direito. Cada linha dessa tabela é um alerta muito poderoso que mostra por que o diagnóstico e o tratamento precisam começar o mais rápido possível. É uma corrida contra o tempo para evitar essas sequelas que podem acabar sendo para sempre. A gente já entendeu bem o problema. Então agora, vamos falar da solução. Como é que os profissionais de saúde identificam a hanseníase? E a parte mais esperada, como a ciência luta contra ela hoje. A gente vai ver que o tratamento não só funciona, como aqui no Brasil, ele é totalmente gratuito pelo SUS. O diagnóstico da hanseníase é, na sua essência, clínico. Isso quer dizer que não precisa, na maioria das vezes, de exames supercomplexos. Um profissional de saúde bem treinado consegue identificar a doença olhando as lesões, fazendo testes simples de sensibilidade na pele
e apalpando os nervos para ver se eles estão mais grossos. E aqui está a grande virada de chave, a arma que mudou a história dessa doença: a poliquimioterapia, ou PQT. Não é um remédio só, mas sim uma combinação de antibióticos que atacam a bactéria por vários lados ao mesmo tempo. Foi essa estratégia que transformou a hanseníase de uma doença terrível em uma condição com cura, quebrando a cadeia de transmissão e evitando que as pessoas desenvolvam sequelas. E o tratamento segue um protocolo bem definido. A depender se o caso é paucibacilar, com pouca bactéria, ou multibacilar, com muita, a combinação dos remédios e o tempo de tratamento mudam. Pode ser de 6 meses ou de 12 meses. E o segredo para o sucesso é um só: tem que seguir o tratamento certinho, sem falhar nenhum dia. É isso que garante a cura total. Uma coisa importante de saber é que o próprio tratamento pode ter uns efeitos colaterais que a gente vê. A clofazimina, por exemplo, que é um dos remédios, pode deixar a pele com uma cor mais escura. Mas, é super importante frisar que isso é temporário. Depois que o tratamento acaba, a pele vai voltando à cor normal aos pouquinhos. Terminar os remédios nem sempre significa o fim da história. Dessa última parte, a gente vai ver o que pode acontecer depois da cura e como a pessoa pode cuidar da saúde para evitar problemas no futuro. Então, às vezes, podem acontecer as chamadas reações hansênicas. Pensa nisso como uma resposta bem exagerada do sistema imune aos restos das bactérias que morreram. É muito importante entender. Isso não quer dizer que o tratamento não funcionou de jeito nenhum, mas essas reações precisam de atenção e de um tratamento específico, geralmente com anti-inflamatórios. E essas reações se dividem em 2 tipos principais. A reação tipo 1 é mais localizada. Ela inflama as lesões de pele e os nervos que já estavam afetados. Já a reação tipo 2, conhecida como eritema nodoso, é mais geral. Ela causa o aparecimento de caroças vermelhos e bem doloridos pelo corpo e pode vir com febre e um mal-estar geral. Ela exige um tratamento um pouco mais intenso para controlar toda essa inflamação. E a grande dúvida: a doença pode voltar? Bom, a notícia é ótima. A recidiva, que é o retorno da doença, é algo muito, muito raro. A poliquimioterapia é tão eficaz que quando a pessoa faz o tratamento completo do jeitinho que o médico mandou, a chance da hanseníase voltar é mínima. É mais um motivo para não abandonar o tratamento de jeito nenhum. Para evitar que os danos nos nervos virem sequelas permanentes, os profissionais usam essa escala. Ela vai de 0 a 2 e serve para monitorar a função dos olhos, das mãos e dos pés. Com ela, dá para perceber qualquer sinal de piora e agir rápido para prevenir uma incapacidade maior. Mesmo depois da cura da infecção, os cuidados continuam. E aqui, o paciente é o protagonista. Coisas simples do dia a dia fazem uma diferença enorme. Como a sensibilidade pode não voltar 100%, é fundamental hidratar a pele, proteger os olhos e todo santo dia olhar com atenção as mãos e os pés para ver se não tem nenhum machucadinho que passou despercebido. São esses autocuidados que previnem as incapacidades. Bom, chegamos ao final do nosso papo e a conclusão é bem clara. A medicina encontrou a cura para a hanseníase. A bactéria, a gente sabe como vencer. Mas fica a pergunta no ar. E o preconceito? Quem cura o preconceito? Vencer a doença foi um passo gigantesco para a ciência. Agora, o nosso desafio como sociedade é vencer o estigma, a desinformação, e essa é uma batalha que a gente não luta com remédio, mas com conhecimento, informação e, acima de tudo, empatia.